Muito bom dia! Hoje, sabadão, dia 25/5. E nós estamos aqui de novo. Como estão vocês? Tudo certinho? Como é que passaram o seu dia? Tudo em ordem? Muito bem, vamos lá, vamos dar início aos trabalhos, como dizem, né? Seja muito bem-vindo, então, para mais essa live, para mais esse dia de bate-papo, trazer um pouco mais compartilhar um pouco mais de experiências aí que a gente tem em algumas áreas, enfim, compartilhar um pouco do conhecimento com vocês, que acho que isso sempre é importante. E hoje vocês vão entender bastante coisas muito relevantes para uma empresa e principalmente para quem quer prosperar mais, quem quer ter mais abundância em sua vida, nos seus negócios, porque afinal de contas nada existe se a gente não tiver o nosso porquê, né? Se a gente não tiver o nosso propósito muito bem alinhado. Porque afinal é ele que guia tudo em nossa vida, né? Inclusive os nossos negócios. Muito certinho. Então, para que a gente possa entender essa importância de empreender com propósito, eu vou falar um pouco sobre um conceito que foi criado por Simon Sinek, que eu acho muito importante para as empresas atuais, porque afinal de contas tudo vai evoluindo e com tecnologia, com inovação, enfim, com tudo mais, cada vez mais se faz sentido a gente ter negócios que possam estar alinhados com isso tudo que a gente entende, que é verdade, que é viável, enfim, para que a gente possa cada vez mais ter mais lucro, menos esforço, e para que a gente possa fazer as coisas de uma forma mais leve e saudável para a gente mesmo, né? Então, o tema da live hoje começa pelo porquê e a importância da gente empreender com propósito, né? Então, basicamente, a gente começa fazendo algumas perguntas. Você já parou para se perguntar por que algumas pessoas e organizações elas são mais inovadoras, são mais admiradas, elas são mais lucrativas do que outras? Pararam para pensar já sobre isso? Por que algumas apenas são o que são, fazem o que fazem, e outras elas se destacam, elas evoluem, elas crescem, e elas são muito mais admiradas do que outras empresas, do que outros negócios, ou do que outras pessoas, né? Por que algumas despertam grande lealdade por parte de seus clientes e funcionários? Vocês já viram filas gigantescas, por exemplo, em lançamentos de produtos, e onde que as pessoas varam às vezes à noite para poder comprar um produto, um lançamento. Tem lógica racional sobre isso? Não tem muita, né? Mas existe sim uma lógica que tem base naquilo que eu estudo há muito tempo, que é o comportamento humano, e no sentido das pessoas pertencerem, fazerem parte de algo maior do que elas. Isso move multidões. E isso tem a ver com o teu porquê e com aquilo que você faz. Não importa o tamanho do teu negócio. E a gente vai ver sobre isso hoje. Então, basicamente, a gente vai falar hoje sobre a importância de a gente empreender com propósito, né? E como tornar isso rentável. Porque não adianta só falar que, aquela conversinha de, eu faço por propósito, e aí você acha que não vai ter lucro com isso, que não vai ter rentabilidade com isso. Muito pelo contrário. Como é que você pode transformar o teu propósito rentável? O teu propósito, primeiro, alinhar com o teu negócio, e talvez daí surjam até outros negócios, a gente vai falar um pouco sobre isso também. E como é que você vai alinhar isso e tornar isso rentável? E muito rentável. Não estou falando de pouca grana, não. É muito rentável mesmo. Gerando mais lucro e menos esforço para que você e o seu negócio... para você e para o seu negócio, né? Porque basicamente você vai começar pelo teu porquê. Então lá, a gente vai falar sobre empreender com propósito, como tornar isso rentável, gerando mais lucro e menos esforço para você e seu negócio. E por que começar pelo porquê? Por que começar pelo porquê pode transformar o seu negócio e a sua vida, tá? Então, muitos empreendedores eles focam apenas no o que e no como de seus negócios.
E eles esquecem de considerar o porquê, que é o que? A origem que eles a origem pelo qual eles começaram, né? E hoje a gente vai explorar como descobrir e alinhar então o teu propósito, pode levar o teu negócio a um outro patamar, com mais sucesso, tornar você e a tua empresa de uma forma única na mente do teu consumidor, perpetuar o teu propósito no mundo através da tua empresa, da tua marca, do teu negócio. Como é que você pode levar isso e perpetuar isso para o mundo todo através do teu negócio, tá? Só lembrando, gente, pessoas são sedentas, e principalmente nos dias de hoje, por fazer parte de algo maior do que elas. Grava isso na mente. As pessoas compram pertencimento. As pessoas compram pertencimento. E o teu porquê conecta aquilo que você entende do mundo, aquilo que tu conhece do mundo, com o pertencimento dessas pessoas. Se você entender essa chave, esse código, o teu negócio vira exponencialmente em questão de poucos dias. Tá? Então isso tem tudo, tem inspirado milhões de pessoas a encontrar um sentido maior em seus próprios negócios. Em próprios negócios e empreendimentos. Assim como também para inspirar colegas e outros, e inspirar principalmente clientes também, né? Ou seja, você não vai inspirar também só os teus clientes, mas você vai inspirar os teus colegas, os teus colaboradores, a eles entenderem o porquê que eles estão ali, com algo que vai além de apenas ganhar um salário ou de apenas comprar um produto. Faz sentido isso que eu estou falando? Para pensar aqui comigo. Quando você tem um colaborador que ele entende o teu porquê e aquilo que você faz, o porquê que você abriu esse negócio, porquê que você está ali, ele se sente muito mais inspirado a fazer o que ele vai fazer. Ele se sente muito mais inspirado para acordar de manhã para ir para o trabalho dele. Isso vai além do salário que ele ganha, vai além dos benefícios que ele tem. Vai no ser humano que está por trás disso. Porque, de novo, as pessoas querem fazer parte de algo maior do que elas. Concorda comigo? Então as pessoas vão passar a se dedicar de corpo e alma em um movimento, uma ideia, um produto ou serviço, se elas só compreenderem o verdadeiro propósito por trás disso, tá? Então, como eu falei, isso aqui começa com Simon Sinek, ou Sinek, não sei como é que é a pronúncia correta dele, mas é um cara que eu admiro muito, é muito bacana ouvir o que ele fala e o que ele tem para falar. Eu já li 2 livros dele. Um deles é o Comece pelo Porquê e o outro é Encontre o Seu Porquê. E é um livro muito bacana. Então, ele tem uma história muito inspiradora, né? Porque ele escreveu, ele é autor do livro, né? Comece pelo Porquê. E ele desenvolveu uma teoria chamada Círculo Dourado. Talvez você já tenha ouvido, talvez não. Mas ela é composta por 3 círculos, né? E o círculo central, aí tem um no meio e outro maior fora. O círculo central é justamente o porquê. O do meio é o como e o de fora é o que. Traduzindo para uma forma um pouco mais... isso tem até um propósito, tem um significado de ser dessa forma. Por quê? O círculo central representa como se fosse o nosso cérebro reptiliano, que é a origem de tudo, quando a gente estava lá na época das cavernas, que o nosso cérebro ele foi evoluindo conforme os tempos, né? Então, basicamente, ali onde está o cérebro reptiliano, ele é composto baseado pela parte emocional, né? Pela parte mais conectiva que a gente tem, com a parte mais sensorial. Tanto que ele não tem muita conexão com as partes externas do cérebro, e é por isso que você não consegue, por exemplo, dizer para o teu filho, explicar o quanto você ama, por exemplo, teu filho, tua esposa, ou enfim, as pessoas que estão junto de você. Você não consegue expressar em palavras o amor que você sente por eles. Porque você sente isso, mas às vezes é difícil de você falar em palavras, tá? Então aquele namorado que às vezes gosta da namorada e às vezes não está conseguindo expressar o sentimento dele, é por conta disso, tá? Então é uma coisa biológica nossa que funciona desse jeito, o nosso cérebro funciona assim. A parte central ela já tem a ver já mais com a parte mais racional, e a parte externa aí é totalmente racional, que é a parte onde a gente tem a conexão, que é o neocórtex, onde a gente tem a conexão com os nossos... com a parte mais sensitiva, que é a nossa conexão com o mundo externo, vamos dizer assim, né? Onde a gente tem o tato, o olfato, o paladar, a visão, a audição, enfim, essa parte mais que nos conecta com o mundo exterior. Então, geralmente as empresas,
de forma geral, 99% delas, elas acabam falando sempre o como elas fazem, né? Elas começam sempre pelo como, ou até com o que elas fazem. Por exemplo, vai pedir para uma empresa de, sei lá, uma empresa normal aí que vende celulares, ela vai dizer o seguinte: a gente vende celular e a gente faz os melhores celulares e a gente faz isso para conectar as pessoas. Ou seja, eles começam de fora para dentro. Percebe que não existe uma conexão entre isso? E a gente vai ver aqui nesse mesmo exemplo que a própria Apple é uma empresa disruptiva nesse sentido, e foi um dos cases que o Simon acabou estudando nisso. Vocês vão perceber a diferença. Então guarde bem isso. Se você chegar para uma empresa normal, eles vão sempre ofertar desconto, promoção, preço, benefício de produto, aquilo que o produto faz, mas não está conectado com a pessoa, né? E já a Apple, ela inverte o jogo, ela começa pela pessoa e por aquilo que faz sentido para eles e vai para então depois para os aparelhos, que vocês vão entender. Então conecta bem isso. Se você for comprar um celular, por exemplo, de outra marca que não for a Apple, por exemplo, Samsung, Nokia, enfim, essas outras marcas, eles vão falar sempre o seguinte: os nossos celulares têm isso, aquilo, outro câmera, não sei das quantas, e por aí vai, tanto de armazenamento e tará. E a gente faz isso para que você possa tirar fotos melhores, por exemplo, né? Então, o Simon já percebeu que empresas que são líderes e que inspiram, né, verdadeiramente, sempre começam pelo porquê. Elas sempre vão pelo processo mais profundo para vir para fora, vão pensando assim, né? Então vamos ver como é que isso funciona, por exemplo, com esse próprio exemplo da Apple. A Apple ela não começa dizendo fazemos ótimos computadores. Eles começam dizendo nós acreditamos em desafiar o status quo e pensar de maneira diferente. Inclusive tem uma campanha muito grande de marketing que eles fizeram, que é uma das mais famosas da história, né? Onde que eles inspiram pessoas a pensar de forma diferente, né? Esse porquê, ele ressoa com as pessoas e as motiva a se conectar com a marca. Elas têm isso como algo que vai além de simplesmente comprar um produto. Afinal, pessoas compram produtos para comprovar aquilo que elas estão sentindo, né? Elas compram produtos para materializar aquilo que elas estão sentindo. Então você para pensar o seguinte: a pessoa que quer realmente, que pensa diferente, a pessoa que é disruptiva, a pessoa que ela quer de alguma forma transformar o mundo, ou mesmo a partir do mundo dela, as pessoas acreditam muito forte nisso. E elas vão encontrar pessoas, elas vão encontrar marcas, elas vão encontrar algo que inspire elas a realizar aquilo, né? E a Apple pensou justamente nisso, porque afinal de contas o Steve Jobs, que era o líder deles, faz exatamente isso. Sempre fez isso. Ele sempre pensou de uma forma disruptiva, né? E aí ele conecta exatamente com pessoas que são assim. Até a Gabriela escreveu aqui: pertencer a um grupo. É exatamente isso. As pessoas querem pertencer, né? Elas querem fazer parte de algo. Sempre foi assim. Na nossa natureza a gente sempre foi assim. Então, esse porquê, ele ressoa com as pessoas que motiva elas a comprar essa marca. Então a pessoa que pensa diferente, que ela fala assim: eu enxergo o mundo desse jeito, eu quero fazer algo pelo mundo. O que ela vai fazer? Ela tem orgulho, ela vai procurar primeiro produtos da Apple, porque ela está conectada com isso. E não só isso, marcas de roupa, marcas de calçado. Ela vai encontrar, por exemplo, eu gosto muito da Vert, que é uma empresa de calçados que ela não faz marketing assim no sentido de investir em marketing, mas ela faz muitas campanhas voltadas e direcionadas para fortalecer a base porque produz. Desde lá da borracha, desde tudo que ela faz. Tudo é sustentável. E ela paga mais pelas pessoas que produzem, né, lá na origem, né? A gente sabe, a gente vem de família, meu sogro é agricultor, a gente vem de família de agricultores, o quanto eles trabalham forte, trabalham pesado para poder produzir, só que eles não são tão bem remunerados. Por quê? Porque eles estão na base, estão na origem. E as empresas não estão nem aí para isso. E a Vert inverteu esse processo. Ela fala assim: não, eu vou vou formar cooperativas de pessoas que vão produzir algo que seja sustentável e eu vou remunerar eles bem por isso. E eles tiraram verba do marketing para fazer sobre isso. Mas tem uma jogada por trás disso tudo. É uma coisa oculta. Por que eu me inspiro a comprar um calçado deles e até um pouco mais caro geralmente do que os demais? Por que inspira as pessoas a comprar isso?
Porque tem algo que conecta com aquilo que eu acredito. Concorda comigo? Existe algo que conecta com aquilo que eu acredito. Que é o quê? Eu acho bacana isso. Eu acho bacana você remunerar bem toda a tua cadeia de produção, toda a tua cadeia que vai fazer com que você possa fazer essas pessoas terem uma vida melhor, terem algo que realmente possa mudar a vida delas também, né? E eu acho isso muito interessante. E aí você olha para o outro lado, outras marcas que existem, que às vezes a gente tem história de trabalho escravo de criança, trabalho de pessoas que viram horas e horas e horas para quê? Para produzir mais volume. Ou seja, eles desafiaram a forma normal que se tinha de fazer negócio em todo o mercado. E eu conheço marcas, acho que é Oriba, se eu não me engano também, de roupas que fazem isso também, né? Então, assim, são empresas e pessoas que pensam de uma forma diferente e encontram nisso tudo uma forma de ter mais lucro, de fazer as coisas de uma forma muito mais exponencial. Um exemplo da Apple, a gente percebe que o celular é o mais caro que existe. Ele é um objeto de desejo. A pessoa que tem um iPhone, ela sente orgulho de tirar o iPhone no meio de pessoas e atender o telefone, ou fazer uma live, ou gravar algum vídeo, alguma coisa nesse sentido. E de tanto que a gente acredita nisso, eu e a Gabriela, a gente transformou a nossa marca, a nossa empresa, a Iori, de dermocosméticos, em algo que é disruptivo também. A gente vai em desencontro a tudo aquilo que o mercado prega. O mercado tradicional de dermocosméticos prega que tem que ter muitos passos, que tem que ter muitos produtos, que tem que ser complexo, vendem ativos, entre aspas, né? Eles comunicam o ativo tal que faz a diferença. E a gente encontrou formas de fazer isso de um jeito totalmente diferente. A gente acredita que o menos é mais. A gente criou, até tá um pouquinho atrás aqui, você pode ver lá, tem um dos produtos, virar um pouquinho mais. Ó, essa aqui é a forma que as pessoas recebem os produtos. É diferente, é uma embalagem que vai como um presente para a pessoa. Ela recebe aquilo, é um alto presente que ela compra para ela mesma. E quem compra sempre vai comprar mais, porque ela sente isso. Então, cada detalhe a gente pensou. E a gente foi então em desencontro disso. A gente entende que a gente ajuda as pessoas a se sentirem bem na própria pele em apenas 15 segundos. É disruptivo. Antes de fazer a live, eu fui lá e passei o produto. Não demorou 15 segundos, só espalhei o produto e ele já está agindo na minha pele e vai fazer isso durante o dia todo. Então, assim, a gente criou formas diferentes de fazer, de transformar um mercado que ele tinha já moldado de algum jeito e a gente entendeu que existia ali algo diferente que a gente poderia fazer. E a gente está tendo muito sucesso através disso. Então a gente vê que existem várias formas de você poder fazer negócios diferentes e ter muito mais lucro com isso. Ter muito mais lucro. As pessoas pagam mais caro para ter acesso a esse pertencimento. Como eu falei antes no começo da live, as pessoas fazem fila num lançamento, num pré-lançamento. Já aconteceu com a gente. Fazem fila num pré-lançamento para a gente poder para comprar o produto primeiro que os outros. Isso acontece com a Apple, a gente sabe disso. Enquanto alguns estão lá brigando por desconto, por preço, por uma guerra desenfreada para vender, essas outras empresas elas são disruptivas. Elas atraem as pessoas e as pessoas ficam sedentas para comprar os produtos delas. E isso tudo começa pelo porquê. Pelo teu porquê, empresário e empreendedor. Pelo teu porquê. E esse foco, então, no porquê, ele não só diferencia os concorrentes, a empresa dos concorrentes, mas também cria uma base de clientes apaixonados. E isso, nos dias de hoje, é algo surreal. Você cria uma comunidade em torno daquilo que você acredita. Por consequência, as pessoas compram os produtos para que elas possam expressar para o mundo isso que elas acreditam. Isso é muito forte. E assim como a Apple, qualquer empreendedor pode encontrar o seu porquê e usá-lo para inspirar a sua equipe e seus clientes. Por exemplo, na minha jornada pessoal, eu, Marcelo, né? Quando eu comecei a minha jornada como empreendedor, eu sempre entendi, assim, sabe, que poderia ser um pouco diferente o jeito das pessoas fazerem empresas. Porque eu entendo que uma empresa, ela é um elo, ela é uma fonte de ligação, é uma forma de você poder propagar aquilo que você acredita para o mundo e para outras pessoas. Tá sempre alinhado com isso. Eu sempre olhava, assim, por exemplo, para empresários, empreendedores, né, que
Tava sempre naquele esforço, aquela coisa assim, sabe? Parece que tá tudo sempre assim, sabe? Sempre meio goela abaixo, sabe? Uma coisa assim, promoção daqui, não sei daqui, sabe? Essas coisas assim. Isso nunca nunca conectou muito comigo, nunca ressoou comigo, sabe? E eu lembro então assim de uma época que eu também era assim, porque eu acreditava que era desse jeito que os negócios funcionavam. Então, apesar de eu trabalhar duro, eu me sentia perdido e desmotivado, completamente. Os meus resultados não refletiam o esforço que eu estava colocando. Eles não refletiam. E aí foi então que eu decidi parar e refletir sobre o meu porquê. Por que eu estava fazendo tudo aquilo? Por que eu estava vivendo aquela vida? De esforço, de virar noites e noites e noites trabalhando. Às vezes perdi até o tempo, não sabia nem que dia que estava. Qual era o resultado disso? Por que eu estava fazendo isso tudo, né? E eu perguntei a mim mesmo, por que realmente eu comecei esse negócio? O que eu quero alcançar além do lucro? Existe aquela pergunta, né? Aquela analogia da cenoura e do burro, né? Que você coloca a cenoura na frente e o burro vai caminhando para tentar alcançar a cenoura. Só que ele nunca chega, porque está amarrado nele. Essa analogia eu faço com o dinheiro. E quando o dinheiro não faz mais sentido? Quando você já tem bastante e que você já não precisaria mais nem trabalhar? Quando a cenoura não é mais atrativa? Você vai parar de fazer o que está fazendo? Ou vai desanimar, ou vai largar de lado? E se você encontrar o teu porquê, né? Então o que eu quero alcançar além do lucro? Qual é o impacto que eu quero deixar na minha vida, na da minha família, na do meu negócio e por consequência na de outras pessoas? Essa é a sequência. Primeiro para mim, depois para minha família, depois para minha empresa e depois para o mundo. Porque se eu querer inverter esse processo também não funciona. Se eu não estiver bem comigo mesmo, se não está fazendo sentido para mim, por que eu faço o que eu faço? E eu descobri o meu verdadeiro propósito, que o meu verdadeiro propósito, então, era ajudar outros empreendedores a alcançarem os seus sonhos sem sacrificar sua qualidade de vida. Esse era o meu porquê. E o meu Golden Circle, que ainda estou aperfeiçoando, ele é algo que é vivo, tá? Então, assim, quanto mais você... Às vezes alguma coisa está fazendo sentido nesse momento, mas algo ali na frente não faz mais, então você vai ajustando, até que fica no formato que você acha que é o legal. Então, o meu Golden Circle já está sendo refinado e ficou mais ou menos assim. Eu, Marcelo, eu sou um empresário, sou um mentor e especialista em comportamento humano. E através da neurociência e da física quântica, eu transformei o meu conhecimento em um método que permite a empresários que querem deixar a sua marca no mundo a dobrar o seu lucro sem dobrar o seu esforço, para que possam fazer isso de forma exponencial. Tá? Então esse é o conceito que tem por trás. E o meu porquê ele ficou assim: eu inspiro empresários que querem deixar sua marca no mundo a fazer isso de forma exponencial. Através da metodologia revolucionária Neuroflow, eu aplico os princípios da neurociência e da física quântica para criar estratégias que transcendem as abordagens tradicionais de vendas. Através da minha orientação especializada, você vai alcançar o dobro do lucro sem dobrar seu esforço, construindo um negócio com propósito e impacto na sua vida e de muitas pessoas. Então percebe como existe uma conexão maior por conta disso? As pessoas querem saber mais sobre isso. E é diferente de eu chegar e falar para você assim: eu sou mentor, eu tenho uma mentoria aqui, eu criei um método e esse método é para você faturar mais dinheiro e não ter tanto esforço. Agora, quando você entende o que tem por trás disso, dá mais vontade de querer fazer parte. Concorda comigo? E ainda existem histórias um pouco, vamos assim, mais profundas por trás disso. Essa história começou com o meu pai. Aliás, com o meu avô. Meu pai sempre contava que meu avô teve um convite de um grande empresário, nacionalmente, mundialmente conhecido, porque era lá da região dele, para fazer parte do negócio deles. E ele, talvez por medo, por receio, por algum motivo, não quis fazer parte. E eu acredito que ele talvez tenha se culpado a vida toda porque não fez parte disso. Porque é uma empresa gigante do ramo alimentício. E na época ele teve a oportunidade de fazer parte disso, que ele era inclusive amigo de um dos fundadores dessa empresa. E aí isso veio pro meu pai. O meu pai trabalhou sempre muito, muito mesmo, de verdade. E ele sempre foi uma boa pessoa.
né? Tão boa para os outros que ele não era bom para ele mesmo. E ele acabou passando por dificuldades, muitas dificuldades, né? E isso transbordou para nossa família também, então acabou acontecendo várias coisas. E isso aconteceu depois comigo, até o momento em que eu decidi olhar para isso daqui. E decidi dar um basta nisso. Porque existe a questão das famílias, né? Que vem de geração em geração. A constelação familiar fala muito sobre isso, né? E vocês vão me ver eu falando aqui de várias coisas que não é só sobre negócio, mas que tem a ver com negócios. Porque, afinal de contas, eu acredito que não adianta. Não tem como a gente separar a pessoa, o CPF por trás do CNPJ. Existe um ser humano por trás de todo o CNPJ. E esse ser humano, ele tem uma história, ele tem uma vida, ele tem a ancestralidade dele, ele é energia, ele é tudo isso. Então não tem como separar as coisas. Não tem como, senão não funciona. Então, para que a gente possa criar esse elo e criar essa estrutura toda, a gente precisa falar sobre isso. Então, essa questão sistêmica familiar, ela é muito forte, porque às vezes vai passando de geração em geração um problema, e se você não resolver, cai às vezes no teu colo e você nem sabe o que está acontecendo. Falência, dificuldades, sofrimento, e você não sabe às vezes o que está te acontecendo, porque você não é assim, você não foi desse jeito. Você é uma pessoa boa, uma pessoa normal, uma pessoa que trabalha, que se dedica. Só que quem vê de fora não enxerga às vezes desse jeito, mas é porque você não está sendo assim. Você não está emanando aquilo que você realmente é. E se você entender essas outras questões que envolvem, né, a parte emocional, a parte vibracional, você não entende às vezes o que está te acontecendo no mundo físico. E a minha experiência nos últimos 6, 7, 8 anos, talvez, mostra exatamente sobre isso. Comprovam exatamente isso. Então, veio para mim até o momento que eu resolvi entender tudo isso e resolvi ressignificar. Que é fazer isso aqui que eu estou fazendo agora. Não era só para mim. Eu tinha um chamado de poder fazer algo a mais por mais pessoas. A fazer com que empresários possam viver uma vida de abundância, de prosperidade, de liberdade e de propósito. Com aquilo que faça sentido para eles. Serem soberanos sobre si, sobre suas famílias e sobre os seus negócios. Porque eu vou ser bem sincero com vocês. Nenhum pai de família merece sofrer humilhações, merece sofrer coisas que te abalam emocionalmente. Porque isso leva a muitas coisas, mas muitas coisas mesmo. E acreditem, eu passei por todas elas. Mas eu passei porque eu escolhi passar por isso. Inconscientemente. E você não precisa passar por isso não. Porque eu tô aqui para te ajudar. De verdade. Então isso mexe muito comigo, sabe? É algo que mexe muito comigo porque faz parte da minha história. Mas você percebe que quando eu falo de porquê, como e o que, eu falo do meu propósito, conecta muito mais com aquilo que você acredita? Dá mais clareza para aquilo que eu faço. Né? Inspira mais as pessoas que têm afinidade com o que eu faço a fazer parte dessa jornada. Você percebe isso? Então, desde que eu alinhei o meu negócio com esse propósito, tudo mudou. Inclusive, eu comecei a gerar conteúdos aqui que são realmente relevantes para o meu público, para as pessoas que acreditam naquilo que eu acredito. Né? E isso está fazendo eu acordar, por exemplo, 4 horas da manhã, 4h30 da manhã, para preparar isso tudo que eu estou trazendo para vocês aqui. E isso foi muito além ainda. Porque eu criei um método que transforma a vida de negócios, de empresários e empresárias que desejam impactar as suas vidas e a de outras pessoas através dos seus negócios. Então a minha motivação voltou. Eu comecei a atrair mais clientes que compartilham a minha visão e os resultados começaram a aparecer de forma mais consciente e satisfatória. É mais leve fazer dessa forma. Entende? Esse é um dos motivos principais por tudo isso que eu faço. E se você conectar o teu propósito com isso tudo, todo mundo tem uma história. Boa ou ruim, enfim, triste ou alegre, mas todo mundo tem uma história. E todo mundo tem um porquê de estar aqui.
Às vezes, por conta de várias coisas, você abafa aquilo, você tipo, deixa pra lá. Ah, não faz, isso aqui não faz sentido. Gente, eu tô falando de empresas, por exemplo, a Apple é a maior empresa hoje em valuation, uma das maiores que tem no mundo. O valor da marca Apple é a mais rentável do mundo, é uma empresa trilionária. Por quê? Porque ela conecta com pessoas. E ela nem é a que mais vende, mas ela dá muito lucro. Agora eu quero que você pense um pouco sobre o teu porquê. Você que está assistindo agora ou que vai assistir mais tarde, pense um pouco o teu porquê. Você já se perguntou o porquê você faz o que você faz? Qual é o teu propósito? Se faça essa pergunta, essas perguntas, aliás, né? Então, por que você faz o que você faz? Qual é o teu propósito? Deixa aqui nos comentários as suas experiências com a busca do propósito e dos desafios que você enfrenta para encontrar e seguir o teu porquê. Porque eu sei que não é fácil. Pessoas vão falar mal sobre isso, mas tá tudo bem, é o teu porquê, não é o deles. É o que você acredita e não eles. Então deixa aqui nos comentários as experiências com a busca do teu propósito e os desafios que você enfrenta para encontrar e seguir o teu porquê. Que eu posso te ajudar. Aliás, eu vou te ajudar. E quais são os momentos em que você se sentiu mais realizado e energizado na tua vida? O que te motiva a levantar da cama todos os dias? Anota essas perguntas para se fazer depois. Se dinheiro não fosse uma preocupação, o que você estaria fazendo? Eu vou repetir elas. Quais são os momentos em que você se sentiu mais realizado e energizado? O que te motiva a levantar da cama todos os dias? Se dinheiro não fosse preocupação, o que você estaria fazendo? Tá aqui a Gabriela. A Gabriela, ela é a minha maior mentorada, que ela tá sempre junto comigo, né? E ela falou, você me ajudou muito nisso. E surgiram coisas boas a partir daí, né, Gabriela? Quantas vidas você está impactando agora? E eu sei quanto você batalhou para isso. Se emociona. E eu sei quanto você batalhou para isso. E quanto você pode fazer. Que você já está fazendo a partir de agora. Então agora eu convido vocês a fazer um exercício, tá? Pega um papel e uma caneta. Ou abra uma nota no seu celular. E escreva a primeira resposta que vier na sua mente para as seguintes perguntas. O que te faz se sentir mais vivo? Então, primeira pergunta. O que faz você se sentir mais vivo? Segunda pergunta. O que você faz naturalmente bem e com prazer? Terceira pergunta. Qual foi o último momento em que você se sentiu verdadeiramente feliz fazendo o que você faz? Qual foi o último momento que você se sentiu verdadeiramente feliz fazendo aquilo que você faz? Quando você responder, olhe para suas respostas e procure padrões. Estes podem te dar pistas sobre o seu porquê. Procure um padrão que vem entre as respostas. Mas responde assim, não pensa muito. Responde a primeira coisa que tiver na cabeça. E já sai escrevendo. E aí você vai buscar os padrões. E esses padrões podem te levar a entender o seu porquê. E aí a gente vem num ponto onde chega em missão de vida e visão pessoal. Então definir a sua missão é entender que o que você faz e por quê. Então definir a sua missão é entender o que faz e por que faz. Por exemplo, a minha missão é capacitar empreendedores a equilibrar o sucesso profissional e bem-estar pessoal. Essa é a minha missão. A sua visão é onde você quer chegar com o seu propósito. Ou seja, a minha visão é onde eu quero chegar com o meu propósito. Certo? Então, a minha visão é de um mundo onde empreendedores prosperem sem sacrificar a sua qualidade de vida. Essa é a minha visão de mundo. É o mundo que eu enxergo, é assim. Certo? E agora você vai entender então um pouco assim como que você pode aplicar o porquê ao teu negócio. Porque uma vez que você tem clareza sobre o teu porquê, você tem que comunicar isso para a sua equipe, para os seus clientes, né? Você tem que bradar isso aos 4 ventos, aos 4 cantos. E incorpore o seu propósito em todas as áreas do seu negócio.
Desde marketing até atendimento ao cliente. Tudo tem que estar ressoante, tem que estar conectado. Certo? E um exemplo prático, né, é que o seu propósito, por exemplo, né, é melhorar a saúde das pessoas. Então, o propósito que você tem, de repente, é melhorar a saúde das pessoas. O seu marketing deve refletir isso. E a sua equipe deve estar alinhada com essa missão. Tudo o que elas forem fazer vai ser em acordo com melhorar a saúde das pessoas. Vamos imaginar que você tem, sei lá, uma loja de produtos naturais. Tem a ver, não tem? De repente você tem uma farmácia. Tem a ver, não tem? Toda a tua equipe tem que estar alinhada a entender que você não está lá vendendo remédio, não está vendendo suplemento, não está vendendo perfumaria, nada disso. Você está ajudando a melhorar a saúde das pessoas. Teu marketing comunica isso, as pessoas chegam lá, porque não pode haver uma ruptura. Por exemplo, imagina que o teu marketing está comunicando isso. Aí chega lá, uma pessoa que quer ter essa transformação na vida dela, que quer melhorar a saúde da vida dela, mas o teu atendente não está alinhado com isso. Ele vai falar qualquer coisa lá que não tem a ver com isso. Entende como já tem uma ruptura, já não conversa as coisas? Então, cada etapa tem que entender isso e tem que fazer com que isso seja incorporado dentro de cada setor. Certo? E agora, eu quero fazer uma ação mais interativa com vocês aqui, tá? Eu vou deixar depois lá na caixinha dos stories. Eu vou deixar algumas perguntas. Eu vou deixar algumas perguntas para que você, eu vou deixar uma caixinha para que você possa fazer perguntas e eu responder em relação a isso, tá? A gente vai fazer uma interação aqui bem bacana. Então, eu vou incentivar vocês a responder essa caixinha que está lá, tá? Eu quero que vocês tenham essa ação, certo? Então, eu vou abrir essas perguntas lá nas caixinhas e eu quero que você sinta vontade para você fazer perguntas sobre qualquer aspecto que você sente dificuldade, às vezes quer encontrar, para poder começar a aplicar o teu porquê. Eu vou responder lá nas caixinhas nos stories, tá? Então, eu vou responder perguntas que eu puder oferecer conselhos personalizados com base nas questões levantadas que vocês vão fazer lá, tá? Então depois, se você tiver alguma dúvida, se estiver assistindo aqui, volta lá no meu Stories, vai lá na caixinha que vai estar lá e faça as perguntas que eu vou responder para você. Joia? Então essa é uma interatividade que eu vou criar aqui. E aí a gente vai chegando no final, então, da nossa live de hoje. E eu quero deixar, assim, bem claro para vocês que muitas pessoas podem pensar que isso é algo que é irrelevante ou que não faça muito sentido, mas veja os exemplos que eu citei aqui. E não é só a Apple não, tá? Apple, a Vert, que eu falei, tem Oriba, que é marca de camisetas. E eu não tô ganhando nada para fazer propaganda para eles aqui não, tá? Muito pelo contrário, eu admiro muito essas empresas, né? Aí a gente tem Tesla, a gente tem uma infinidade de marcas, Netflix, enfim, são uma infinidade de marcas que elas, uma empresa que eu admiro muito brasileira, a CIMED. Cara, o que esses caras estão fazendo é surreal. Surreal. É incrível. Eu vou, mais tarde, quando eu puder trazer mais alguns, eu vou criar alguns cases de sucesso que tem a ver com empresas e eu vou trazer eu vou esmiuçar um pouco o que eles têm como estratégia por trás disso. É surreal, é incrível. Porque eles são, por exemplo, a CIMED, eles são uma marca de farmacêutica que não pode fazer propaganda de remédio. E eles criaram em torno dos empreendedores deles todo um ecossistema que aumentou exponencialmente a comunicação, a forma como as pessoas conhecem, criou ecossistemas que criaram outros produtos e negócios para eles, dentro do mesmo ecossistema que eles já tinham, para vender para quem já é mais cliente. E ela se tornou uma marca admirada, desejada, exatamente por isso. Porque existem as pessoas por trás dessa empresa, que essas sim podem fazer propaganda do que eles quiserem, e eles criaram casaco, criaram camiseta, criaram absolutamente tudo o que eles podem fazer. E estão crescendo de uma forma brutal. É incrível, é incrível. E eu quero trazer esses cases para que você, que é um empresário, um empreendedor de grande ou de pequeno porte, possa incorporar isso, possa trazer isso e colocar na tua marca, no teu negócio, para que você possa enxergar o teu meio de uma forma um pouco diferente, olhar mais de cima, né? Transcender aquilo que é tradicional.
e além daquilo que você pode, daquilo que você tem hoje como visão de mundo e de negócio. Eu quero abrir, fazer você acordar um pouco, para que você possa enxergar todas as oportunidades que existem no teu negócio hoje. É surreal, é incrível. E é fantástico. E é muito fácil de fazer também. Tanto que eu criei um método que tornou isso fácil. Vai ficar, é didático, você vai entender passo a passo como fazer isso de uma forma muito fácil. É surreal, é incrível. Então hoje a gente falou sobre a importância de começar pelo porquê e como isso pode transformar a sua vida e o seu negócio. E a das pessoas que sofrem impacto ou que se conectam com o seu negócio. Você transforma vidas, empresário, empreendedor. Você pode ter um mercadinho de bairro, você pode ter uma farmácia, você pode ter uma loja de roupas. Não importa se você é do comércio, de tecnologia, de qualquer área que for. O teu negócio transforma vidas. Ele não está ali só para fazer, vamos dizer assim, caixa para você pagar as suas contas do dia a dia. É muito além disso. Então recapitulamos um pouco das histórias inspiradoras, através da minha experiência, também um pouco pessoal, e a gente discutiu como que a gente pode aplicar isso no teu propósito, certo? Então eu incentivo todos vocês hoje a dedicar um tempo nos próximos dias para refletir sobre o seu porquê. Aproveitar que está vindo esse final de semana, né? Vamos pensar um pouco sobre o porquê. E começar a alinhar essas ações com o teu propósito. As ações que você faz no teu negócio com o teu propósito. E eu agradeço então a participação de todos vocês. Amanhã a gente vai começar uma nova série de lives, tá? Eu falei um pouco aqui hoje sobre o ser soberano, sobre si mesmo, sobre sua família e sobre seus negócios. Eu vou conectar isso com o teu dia a dia, com aquilo que faz sentido para você, tá? A gente vai falar então sobre as 7 leis dos soberanos, uma lei por dia. Eu vou esmiuçá-las aqui, vou deixar bem detalhado para cada um de vocês. E essas, a gente começa com a primeira lei do soberano amanhã, tá? Então a gente vai aprofundar mais sobre esses temas e você vai entender que vai fazer muito sentido para você, para o teu negócio. E você vai se conectar cada vez mais com isso. E não se esqueçam também de seguir a minha página, ativar as notificações para vocês não perderem as futuras lives, tá bom? Todo dia, às 6 da manhã, eu estou aqui com algum tema surreal e importante como esse que eu trouxe hoje por aqui. E tão bom quanto vai ser também essas 7 leis do soberano. Nesses próximos 7 dias a gente vai falar sobre isso, tá bom? Grande abraço e até amanhã. A gente se vê.